Hoje iremos ver a tela de cadastro de grupos e subgrupos de produtos, né? Primeiro vamos acessar o menu Administração, primeira opção letra A, Produtos, e letra C, Grupos e Subgrupos. Antes da gente começar a mexer aqui na parte de configuração, o que são esses grupos e subgrupos de produtos, né? Primeiro, aqui nós temos os grupos, né? Os grupos basicamente são conjuntos de produtos do mesmo tipo, né? Com características iguais ou semelhantes, né? Por exemplo, a gente pode pegar todos os cadastros de pneus que tem na loja, informar que todos aqueles cadastros fazem parte do grupo pneu. E os subgrupos são uma segunda hierarquia dentro do grupo para especificar melhor os itens daquele conjunto, né? Então, assim como eu tenho o grupo lá de pneus, que vai ter todos os pneus inclusos, eu posso ter o subgrupo separado por aro de pneu, né? Então, eu ponho o grupo pneu, subgrupo aro 16, aro 14, aro 15 e assim por diante, né? Os subgrupos, aqui dentro do sistema, ele vai servir tanto para a parte lá de complementação do cadastro do produto, né? Como ele também vai ser utilizado para impressão de relatório, vai ser utilizado para configuração de relatórios também, né? Também vai ser utilizado para configuração de algumas telas do financeiro, né? Como por exemplo o DRE. Também vai ser utilizado para a gente conseguir tirar o relatório de comissões, né? Então assim, se a loja quiser ter um controle assim legal dessa parte inicial do sistema, né? É de extrema importância que seja feita essa parte de cadastro de grupos e subgrupo. E de preferência, antes mesmo de começar a incluir os cadastros de produtos, né? Porque à medida que a gente for incluindo os produtos, a gente já tem lá as configurações prontas, né? Só para restando apenas fazer o apontamento dos grupos e subgrupos em si, né? Ok, tendo isso em mente, vamos seguir aqui para a parte do cadastro desses grupos e subgrupos. A tela ela vai ser dividida em três partes. A parte de grupos, aqui do lado esquerdo, subgrupo do lado direito, e aqui embaixo a gente tem esse terceiro campo, que é o de informações do subgrupo por empresa, onde a gente pode já configurar algumas configurações relacionadas a ajustes específicos, ajuste de preço de venda, né, em cima de subgrupo específico, e também questões de tributação, né. Então vamos partir aqui do início. Vamos supor que a loja não tem nenhum grupo cadastrado aqui, né? E a gente vai começar um do zero. Então a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai vir aqui do lado esquerdo, no campo do grupo, clicar na grid e pressionar a tecla Insert. Deu Insert, iremos escrever aqui a descrição desse grupo. Então, por exemplo, eu vou botar aqui pneus teste 5, por exemplo, né? Dei um atualizar, ok. Ele criou aqui agora para mim o grupo pneu teste 5. Para me criar o subgrupo, primeiro vou selecionar o grupo, que eu vou estar incluindo o subgrupo, e vou vir aqui do lado direito, clicar na grid do subgrupo e novamente pressiono a tecla Insert. Ao pressionar Insert, ele também vai me pedir aqui a descrição, mas ele também vai me dar algumas opções aqui adicionais, né, que é o NCM padrão e atualizar NCM de todos os produtos do subgrupo. Na descrição, eu vou botar aqui aro 15, por exemplo, né, seguindo aquele exemplo que eu dei anteriormente. E esse campo aqui do NCM padrão, eu posso já deixar especificado um NCM, que sempre que eu fizer o apontamento desse subgrupo lá em um produto, independente do NCM que já estiver cadastrado, ele vai substituir por essa configuração. Por isso que foi informado aqui, né? E aqui embaixo, a gente tem essa opção de atualizar NCM de todos os produtos do subgrupo. Para que serve isso aqui? Se caso eu informasse esse NCM em um subgrupo que já estava criado no sistema, né, que no caso já tivessem produtos apontados nele, ele só ia fazer a atualização desse NCM para os novos produtos cadastrados. Cadastrei um produto novo, informei o subgrupo, ele ia fazer a atualização. Mas os produtos que já estavam nesse subgrupo não iriam ser atualizados. Então, justamente para isso, se a gente clicar aqui em Sim, quando a gente clicar no botão de atualizar, ele já vai fazer a alteração também nos produtos que já estavam com esse subgrupo aqui informado. Vou deixar vazio o mesmo campo, deixar como não, vou dar um atualizar. Ok, criei aqui o subgrupo para o 15 e eu posso fazer a inclusão também de mais aqui subgrupos. Exemplo, aro 16 e assim por diante, né?
Ok, feita essa configuração, caso eu fiz algum lançamento errado, né, do subgrupo ou do grupo, basta eu pressionar a tecla Delete e confirmar que ele vai fazer a exclusão, desde que não tenha nenhum produto vinculado a esse subgrupo. Se tiver algum produto ele não vai deixar, a gente vai precisar entrar lá no cadastro, remover o subgrupo para só então conseguir excluir. Senão, ele já deixa fazer a exclusão normalmente. Ok, com a configuração aqui do grupo e subgrupo, a gente já consegue seguir com a parte do cadastro do produto normalmente. Já consegue fazer o apontamento lá e tanto informar no cadastro como realizar vendas e tirar relatórios se baseando nesse grupo e subgrupo normalmente. Porém, a gente tem aqui embaixo essa telinha aqui de informações do subgrupo, onde a gente pode estar informando, assim, configurando de forma opcional, né, alguns ajustes de preço de venda, né, em cima daquele subgrupo. Então, exemplo, vou selecionar aqui primeiro o meu subgrupo, que a configuração é sobre o subgrupo, né? Então eu tenho que deixar selecionado aqui o campo do subgrupo e não o do grupo. Seleciono o subgrupo que eu quero mexer, vou vir aqui no campo. Se não tiver nada preenchido aqui, não tiver uma listagem da empresa, é só pressionar Insert, a tecla Insert, que ele já vai carregar a empresa automaticamente. Vamos selecionar a empresa que vamos mexer e damos a letra Enter, a tecla Enter. Ao pressionar a tecla, ele vai me abrir essa telinha com algumas configurações. Exemplo, na primeira aqui, nós temos a opção de exceção de descontos. Para que serve isso aqui? Lá na ordem de serviço ou no orçamento, né, na parte de finalização, a gente consegue dar um desconto geral, né, em cima dos produtos e de serviços também, né? Quando a gente dá esse desconto geral, o sistema ele pega o valor que foi informado e faz o rateio em cima de todos os produtos que estão lançados na ordem de serviço, né? Se eu deixar informado esse produto aqui como exceção de descontos, sempre que tiver um produto incluso nessa venda e tiver incluso nesse subgrupo aqui, o rateio do desconto vai ignorar esse produto. Então ele só vai fazer o rateio nos demais produtos e não em cima desse. Ele vai manter o preço de venda normal, né? Dia de isenção de juros, caso tenha configuração de cálculo de juros, a gente pode informar aqui quais são os dias máximos que não vão ser calculados, né, que vão ser isentos do cálculo. Custos na entrada, sempre que a gente for realizar entrada de nota fiscal desse produto, se ele sempre vai atualizar o custo de reposição ou se ele só vai atualizar quando o novo custo for maior, né, ou seja, se o novo preço de compra for menor, ele não vai atualizar o custo de reposição. E aqui embaixo nós temos os dois campos principais dessa configuração, né? Que é o ajuste de preço de venda e o ajuste do preço mínimo de venda. No ajuste de preço de venda, a gente pode estar configurando para não ajustar o padrão, né? E podemos fazer o ajuste sobre o custo médio do produto e sobre o custo de reposição. Se eu informar qualquer um desses dois campos, né? Por exemplo, vamos pegar aqui como custo de reposição, que seria o custo principal do produto, né? E informar aqui uma taxa, um markup que será cobrado, de 60%, exemplo. Se lá no cadastro do produto eu tiver informado esse subgrupo, ele vai me travar essa base aqui para ajuste de preço de venda. Então, a gente não vai conseguir informar o markup lá de forma manual. Ele sempre vai pegar essa informação, né? O markup informado aqui, fazer o cálculo em cima do custo de reposição para ser gerado o preço de venda desse produto. A mesma coisa aqui, o preço mínimo, né? A gente pode fazer o ajuste, não ajustar, como padrão, pode fazer o ajuste pelo custo de reposição ou pelo preço de venda. Por exemplo, botar aqui preço de venda para fazer um ajuste de 5%. Aí aqui embaixo nós também podemos configurar uma tabela de tributação default para esse produto, para esse subgrupo, né, em questão. Por exemplo, vou botar uma qualquer aqui, só para a gente seguir, né? E caso a loja trabalhe com venda em consignação, né, a gente também consegue informar que ela vai trabalhar e também especificar uma tabela de tributação em consignado, né? Feito isso, basta a gente clicar no botão atualizar e a configuração já está pronta. Então, na prática, só para a gente ver como que vai funcionar essa parte aqui de ajuste de custo de reposição, o ajuste na base de preço de venda e no preço mínimo também, vamos pegar esse grupo que a gente acabou de configurar,
Ó, que a gente travou aqui uma base de 60% sobre custo de reposição e um de preço mínimo de 5%. Pneus teste, aro 15. Vamos lá no cadastro qualquer de produtos. Vou pegar um produto qualquer. Ó, ele está num grupo diferente, ó, visão, bombas improvidos. E aqui no campo de preço, estoque e custo, a gente tem a opção de utilização da base, que é justamente aquela configuração que a gente fez. Então, se eu vier aqui e alterar para o grupo que foi criado, exemplo, cadê ele aqui? Vamos pesquisar. Pneus teste 5 e o aro 15. A partir do momento que eu atualizar, vou abrir aqui novamente o cadastro do produto. Ele vai ter aqui o registro da base que a gente configurou, tanto do custo de reposição como do preço mínimo. A partir do momento que eu botar para utilizar a base, ele já vai fazer o ajuste do preço de venda e do preço mínimo atual.